mas a minha vertente de comunicação sempre foi para essas pessoas que tinham, às vezes, um caráter um pouco cético em relação à espiritualidade, ou às vezes um caráter um pouco impersonalista, crendo que a espiritualidade ela só tem um fator como o energético. Mas aqui a gente vai trabalhar todo esse amplo e vasto trabalho que é a espiritualidade, ela é muito vasta. Então, acho que muito voltado e inspirado no Setembro Amarelo, a gente vai fazer hoje um encontro voltado muito para a prática espiritual por conta de toda a questão de psicopatologias. Então a gente vai trazer a espiritualidade como um fator protetor das psicopatologias. O que são psicopatologias? O que é a espiritualidade? A gente vai trazer exatamente isso como um bate-papo. É muito bem-vindo o seu comentário, a sua pergunta. Lembre-se que a abordagem, a linha, a espiritualidade, a crença, a religião de todo mundo é muito bem-vinda e a gente não vai ter um cunho focado em um só. A gente vai focar, sim, na espiritualidade e na ciência. Então aqui eu vou trazer dados científicos, eu vou trazer questões que vêm de artigos científicos voltados muito para a razão, né, que é uma das funções psíquicas da mente. A gente também vai trazer a emoção, que são todos os campos das pessoas envolvidas nos dados científicos. A gente também vai trazer a intuição. O que é intuição para cada um, né? A gente vai trazer essa faceta também, que é uma função da mente. Tá? A gente também vai trazer os sentidos. Os sentidos é tudo aquilo que engloba aí nossa pele, nosso contato, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente escuta. Todos os nossos sentidos estão aí englobados como uma função da nossa psique também. Então, por isso que eu quero trazer todos esses pilares da espiritualidade. Então, já deixa aqui nos comentários o que é espiritualidade para você. Então, partindo desse pressuposto, toda terça-feira eu faço um encontro, né? Eu vou começar no Instagram e vai ficar gravado no YouTube para você participar. Então, a minha abordagem de trabalho, ela é focada na psicologia transpessoal, que é uma especialização da psicologia. Então, ela trabalha o ser holístico, de maneira sistêmica, entendendo o ser humano como biológico, ecológico, social, econômico. Então, todas as facetas que estão englobadas no ser humano e principalmente o espiritual. Então, a psicologia transpessoal, ela bebe da fonte de todas as outras que antes a gente tinha estudado, como a analítica, né? A gente vem trazer Carl Jung também. Então, todas essas facetas. Então, Carl Jung é um dos percussores aí da relação da psicologia com a espiritualidade. Então é isso que a gente quer trazer. A gente quer democratizar a espiritualidade, não trazer como práticas extremamente desafiadoras ou asanas muito difíceis, que são as posições do yoga, e a gente quer trazer espiritualidade para o nosso cotidiano, tudo, inclusive o agora. Então a gente quer trazer as práticas de mindfulness. Então, durante todos esses encontros de terças-feiras às 7, eu vou trazer o lado da razão e o lado da intuição e o lado dos sentidos, da emoção, entendendo o porquê é importante ter a prática espiritual. Então, com o Setembro Amarelo, a gente vem entendendo diversas questões, né? A OMS, ela fala que a cada ano 800 mil pessoas morrem, né? Elas cometem suicídio. Então, isso daqui é um tema extremamente delicado que deve sim ser discutido, e é importante a gente entender tanto as causas disso e para onde isso vai também, entendendo que nenhuma psicopatologia, ela tem uma causa específica, aberta, diagnosticável. Aqui a gente não quer focar num diagnóstico, a gente não quer focar aqui em questões milagrosas, atitudes milagrosas. A gente quer, na verdade, focar no autoconhecimento de cada um, e cada um, à sua maneira, do seu jeitinho, trazer a espiritualidade que lhe convém e se aprofundar. A intenção é que se aprofundar, independente de crença religiosa. Então, existe um grande estigma em relação à espiritualidade. Um deles é
que para você ser uma pessoa espiritualizada tem que estar muito em contato com a religião. Mas será que é assim? Provavelmente não. E é isso que eu quero te dizer. Não. Na verdade, isso está muito relacionado com como você se relaciona. O autocuidado, ele é um dos pilares da espiritualidade. O outro pilar é a conexão com o meio ambiente. A gente vai abordar isso em vários encontros. Mas o que é isso, né? A gente hoje tem a biopsicologia que vem trazer a importância do ambiente que a gente está. Tanto o ambiente em relação à natureza, porque nós somos natureza também, mas em contato com a natureza como um objeto. Por exemplo, eu vou tomar um banho de floresta. Hoje em dia tem o banho de floresta, né? Que simplesmente é, não de maneira simplória, mas simplesmente é você entrar em contato com a natureza. O que seria para a ciência colocar um pé na terra? O que seria para a ciência respirar um ar puro? Qual que é a diferença, né, de você não ter aquela poluição sonora e você estar na floresta? Isso pode ser uma prática, sim, tanto de autocuidado, que está dentro da espiritualidade. Então, esse é o fator, né, da relação com a natureza também. A gente tem a relação também com o social, né? Então, todas as facetas que a pessoa veio, de qual família, ancestralidade, qual a relação que ela tem com a família, o que é família para essa pessoa, para nós, a gente vai sempre discutir assim também, né? Para nós, o que seria esse membro da família. E também a gente vai abordar o aspecto econômico. A gente sabe que no mundo de hoje em dia existem muitas desigualdades sociais e a gente vê injustiças, a gente vê calamidades, a gente vê atrocidades, e de todas essas questões que a gente vem trabalhando, a gente vai entender que a espiritualidade, ela engloba todas essas questões. Então, aqui também nesse encontro eu vou entender qual é e qual perspectiva negativa que a pessoa pode ter diante da espiritualidade. Poxa, a espiritualidade vai fazer mal? Não. A espiritualidade em si, ela não pode fazer mal a ninguém. Mas como a gente vê as coisas, sim, pode fazer mal pra gente. Então, eu trouxe todo um script pra gente entender, diagnosticando, assim, as facetas científicas de cada coisa, tá? Isso a gente também tem que entender a limitação da ciência em relação a ciência, ela chega até um certo ponto. A gente está andando numa estrada longa, infinita, e a ciência ela vai chegar a tangenciar a espiritualidade. A partir daqui, a gente está falando do campo do inefável, a gente está falando do campo do indizível. Mas para a gente chegar até aqui, que é a espiritualidade, a gente precisa andar com a razão. Então, por isso que é necessário a pessoa que se torna espiritualizada não ficar somente no éter, né? É a síndrome do Vata, né? Que a gente brinca na Ayurveda. Então, a pessoa que ela vai estar só na espiritualidade em um local de deixa acontecer, ou deixa que... Claro, o flow ele é muito necessário, a confiança ele é muito necessário, mas é necessário também a gente ter inteligência resoluta. Buddha Yoga. Buddha Yoga, ela é conhecida, é uma palavra em sânscrito que ela vem trazer inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela não vem trazer uma pessoa somente good vibes, ou tá tudo bem, gratiluz. Ótimo, seja gratiluz, seja good vibes, eu espero um dia também ser desse jeito, extremamente good vibes, mas é necessário a gente manter uma linha de raciocínio. Por quê? Porque assim a gente consegue trazer a espiritualidade para mais pessoas. A gente consegue democratizar a espiritualidade não só em uma classe social elitista e não só em pessoas que vão estar igual a gente encontra na esquina, aquela senhorinha rezando um terço e que você sente que a fé dela é tão grande que você poderia sentar ali e conversar com ela. Não é verdade? Provavelmente ela tem muita sabedoria para compartilhar com a gente. Então é sobre essas nuances que a gente vai citar. A gente vai citar sobre tanto a espiritualidade quanto a ciência, englobando todas as facetas dela. Então aqui a gente trouxe várias perspectivas também, né? Qual é o objetivo maior disso? É ampliar a consciência do que é espiritualidade. Então, para assim convergir
em tudo. Então a nossa prática diária, ela vai se servir disso. Então, com todo o meu trabalho, tanto de terapeuta, massoterapeuta, ministrando um curso de Rasta Jyoti, que vocês devem conhecer muito meu trabalho como leitora védica de mão, mas entendendo que nós podemos ser instrumentos divinos da espiritualidade. Então, como fazer isso? Sendo carpinteiro, sendo marceneiro, sendo médico, arquiteta e psicóloga, a gente consegue fazer isso. Então, o tema de hoje, ele vai ser abordado como espiritualidade, fator protetor contra o suicídio e psicopatologias, tá? Então, qual que é a problemática da situação, né? A problemática da situação é a gente entender que a espiritualidade é um bônus do ser humano. É algo que a gente vai no dia de domingo no templo. Dia de domingo no templo eu vou cultivar a minha espiritualidade. No dia de domingo eu vou ali fazer uma caridade. O dia de sábado é o dia de voltado a Deus. Essa relação que a gente tem com a espiritualidade, ela pode se propagar ainda mais. É exatamente isso. Então, ver a espiritualidade como algo que é parte do ser humano. E essa ilusão de separatividade entre espiritualidade, trabalho, casamento, filhos, agora meu tempo sozinha. Isso é uma ilusão de separatividade completamente burocrática. É tudo muito burocrático. Então a gente assume personas em cada um desses relacionamentos e a gente mantém essas personalidades. Essas personas, na verdade. Então quando entra a espiritualidade, isso faz uma desfragmentação. É essa desfragmentação que acontece quando a gente está fazendo isso com o nosso ego falso. Então, o que acontece? Por que eu falei ego falso? Ego falso é uma nomenclatura que a gente usa tanto nas filosofias orientais e a gente também usa na psicologia, né? A gente vem trazer, por exemplo, o self como ego verdadeiro, né? A gente vem trazer Carl Jung nessas questões. Então, a gente também pode trazer o inconsciente coletivo, várias abordagens da psicologia para entender isso. O ego falso é aquele que você não é. É aquele que você acha que é. Então, você não é quem você pensa que é. E exatamente isso que causa as ilusões durante toda a nossa vida. Quando a gente quer assumir papéis hiper diferentes, sem um pilar central. Isso que é o importante, é o pilar central. Trazer esse pilar central como essência. Você pode chamar de espírito, você pode chamar de Paramatma, que é o átomo. O Paramatma, ele vai além do átomo. Ele é Deus dentro de você, mas não sendo você Deus. Então, entender essa perspectiva de que nós devemos sim assumir personas. Eu não sou aquela pessoa contra, agora eu vou ser só uma em todos os personagens. Não, mas é necessário você ter princípios, você ter valores. E todos nós temos valores. Mesmo não tendo todos muito claros, mas nós temos valores. E é isso que dá sentido, conteúdo para a existência humana. Então a gente vai entrar em contato com todas essas questões, né? Então, partindo dessa problemática da separatividade, a gente encontra muito despreparo nos profissionais que estão envolvidos em qualquer tipo de abordagem, tanto terapêutica, quanto médicos, psiquiatras, cardiologistas, de encontrarem esse cerne, que é o cerne espiritual. Então, o despreparo faz com que aconteça uma negligência, né? Desconsidere completamente as emoções envolvidas no ser humano. Eu tenho uma amiga da pós-graduação de psicologia transpessoal e ela é dentista. E ela trabalhava no laboratório durante 6 anos e aí ela estava fazendo resinas de dente. E aí ela percebeu, sempre encarava dificuldades na hora da prática. E aí na hora de colocar a resina no dente de uma pessoa, dava certo, ótimo. O pH da pessoa era muito compatível com aquela resina. Quando ela colocava em outra pessoa, entrava numa série de burocracia, dava errado, quebrava, a pessoa sentia dor, sendo que era às vezes o mesmo método.
Só que o que acontecia? Ela já tinha uma análise muito mais profunda, tanto da psicologia quanto da ciência com a espiritualidade, e entendeu, eu não estou entendendo um fator, que é o lado da emoção. Então você pode muito bem entender o que a emoção vai causar dentro da perspectiva dessa pessoa. Então, de acordo com a nossa emoção, o nosso pH muda. O nosso pH muda. Então, às vezes ele pode ficar mais ácido, às vezes ele pode ficar menos ácido, mais neutro. Agora imagina todo o nosso sistema nervoso focado nisso. Imagina só a gente ter uma linha de raciocínio que só leva em consideração a matéria bruta. Isso, na verdade, é um desserviço à sociedade. A gente está encontrando aí uma dualidade muito grande, que é entender que todo o nosso corpo ele é integral. E é isso que a psicologia transpessoal vem trazer. Todas as facetas do nosso ser devem andar juntas, para assim a gente começar a neutralizar, a naturalizar as nossas emoções, os nossos processos internos e passar a fazer isso de maneira natural. Aí a gente consegue entender que as práticas espirituais de cada um pode sim ser muito individual, mas elas têm que ser aprofundadas, fundamentadas e não ficar muito no campo do achismo. Então esse campo do achismo, essa especulação, isso pode causar falta de clareza na pessoa. Então por isso que nós profissionais da área da saúde, área mental, a gente tem que ter muito esse cerne de embasamento e ancoramento do consulente, da pessoa que está envolvida, porque a pessoa já tem as crenças dela muito bem, ela sente, ela realiza isso dentro dela. Então, a partir desse pressuposto, assim a gente caminha e assim decola junto com a pessoa, acompanhando a pessoa. Então, igual eu comentei com vocês, né? Para a OMS, o que é saúde para a OMS, né? A OMS, ela define que é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Aqui a gente está entrando em contato muito mesmo, assim, muito. A gente bate na portinha da Ayurveda. Então, meu professor Paravioma vai logo já entender isso. A Ayurveda, ela vem trazer algo além de saúde física de pessoa que tem patologia. A gente entra em contato aqui com a Ayurveda, que, para além do conceito da OMS, a OMS está falando, olha, ela tem que ter um estado de equilíbrio entre bem-estar físico, mental, emocional e ausência de doenças. Ou seja, a pessoa que vai fazer um exame de sangue e ela não tem nenhuma doença e está num estado completo de bem-estar físico, mental, social, ela tá assim, ó, transcendendo quase, né? Aí o que acontece? A Ayurveda, ela vem trazer outra coisa. Além disso que a OMS falou, ela precisa estar com o pilar dela de espiritualidade dela muito bem equilibrada. Porque é isso, a própria espiritualidade muito bem embasada, muito bem com a filosofia muito, sabe? A pessoa está realizando toda aquela filosofia que ela crê, que ela entra em conexão, aí sim, isso é saúde, segundo a Ayurveda. A Ayurveda é um método da medicina indiana, ela é milenar, ela é há mais de 10 mil anos atrás, igual Hal Seixas comenta, e aí a Ayurveda, ela vem trazer pilares muito semelhantes à psicologia transpessoal, que é exatamente entender o ser humano como bio, psíquico, social, econômico, ecológico. Aí assim ela consegue se desenvolver como um ser integral. Ela não vai levar só em consideração os aspectos econômicos, aquela pessoa que quer só crescer economicamente. Não, isso é empobrecimento, na verdade. Então, existe uma grande relação, né? A gente tá no tema muito focado nisso, né? Que é a espiritualidade como fator protetor
das doenças mentais, a gente está falando de psicopatologias, questões muito fortes também entram em contato com isso. Então, aqui a gente está falando também que o abuso de álcool, de drogas na infância, que a pessoa teve contato com isso, isso é completamente desencadeador de suicídio. Então, o que é um relato da própria OMS. Então, independente, né, de se ter ou não uma crença na existência do sagrado, né, ou até mesmo do próprio profano, né, o fenômeno espiritual, ele acontece efetivamente nas experiências íntimas das pessoas. Né? Então isso relata com convicção e riqueza de detalhes a vivência que a pessoa tem com anjos, com orixás, com Deus, ancestrais, independente da crença da pessoa. Então, sendo esses fatores protagonistas desses anseios das pessoas, dos medos que as pessoas têm de maneira profunda, que são essas conquistas que a pessoa entra em contato, né? Então eu trouxe alguns estudos científicos para a gente ler. Eu vou ler um trechinho hiper rápido. Ele é do Dias Ribeiro. É um artigo científico de 2018, tá? Então vamos lá. Eles apontam que a espiritualidade influenciam na saúde mental a partir dos fatores como redução de ansiedade, forças para lutar pela vida, alívio, apoio de outros adeptos da mesma comunidade e sentimento de acolhimento. A gente entende de diversas filosofias, abordagens, que a associação que a gente tem, o contato das companhias que a gente tem, isso infere muito em quem a gente se torna, não é verdade? Então, entenda, a partir do momento que você se relaciona com pessoas que creem muito na espiritualidade, que realizam, que sentem isso dentro do corpo, a partir desse momento a pessoa começa a entender. Ela sente. É um corpo energético que se troca. Então, quando a gente está em contato com uma pessoa fisicamente, ou até em pensamento, a gente troca essas energias. E partindo do pressuposto que, sim, nós todos estamos conectados, mas nós permanecemos com as nossas autenticidades. Olha que delícia! Nós somos autênticos, individuais e sempre seremos. A alma, ela tem três fatores, e eles são para todo mundo, todo ser, um cachorro, uma vaca, um ser humano, um semideus, um orixá, todas as entidades vivas nesse universo, em todos os universos que seja. Então ele é Sat, Tit, Ananda. São três palavrinhas em sânscrito super profundas. Sat, eternidade. Eternidade é exatamente esse aspecto que Costa veio trazer, né? Que é sobre o acolhimento. Sabendo e entendendo, tendo essa perspectiva de eternidade, a pessoa assim, ela consegue entender que ela é eterna. Ela não precisa ter pressa. A pressa, o tempo, ele é um fator que ele vem entendendo que a gente precisa não parar. Essa letargia não pode acontecer. Parar não é possível. Então, por isso que eu venho trazer esse aspecto, trazendo o suicídio, né? Então, a pessoa que escolhe parar o tempo, ela está numa falsa ilusão que ela vai parar. Mas ela não vai parar, porque ela é eterna. Ela é completamente, ela sempre existiu, ela continuará existindo e sempre vai existir. Então, esse é o aspecto de Sat. Tit vem trazer o aspecto de conhecimento. Esse é um aspecto que é um dos mais complexos de se entender, partindo do pressuposto que eu acho que todos aqui se consideram numa nível de ignorância, porque a gente não sabe de tudo na matéria. Conhecimento é Tit, é um dos fatores da alma, que ela é plena de conhecimento. Então, ela entende de onde ela vem, para onde ela vai.
Essa é a alma, não significa que é a nossa mente. Então por isso que a gente precisa entrar em contato com a nossa alma, porque ela tem todo o poço, o arcabouço de conhecimento. Então lá ela habita dentro de nós. Isso é uma consciência que vem de filosofias orientais, vem de filosofias, de diversas filosofias que falam da mesma coisa. Esse é o sincretismo espiritual que tem em várias filosofias. E Ananda, ele é um dos fatores da alma que vem trazer bem-aventurança. Bem-aventurança, ela vem trazer o aspecto do amor. Porque o espiritual, ele tem que ter o amor mais puro que existe e que a gente não conhece. Ananda, ela está muito relacionada com o amor incondicional. Na cultura do yoga, a gente tem a filosofia que vem trazer que o amor da mãe é o amor que vem mais coincidir com o amor puro, o amor incondicional. Partindo desse pressuposto, a gente entende que a vida espiritual ela é cheia de prazeres, mas ela é cheia de prazeres pra gente, pro nosso corpo. Esse prazer momentâneo, temporário, cabe uma reflexão, provavelmente não. Entender que servir o outro, ele é muito mais agradável, muito mais, é algo que é infinito, é exponencial esse crescimento que a gente tem. Então, eu lembro que tem um filósofo que ele se chama Costa, eu só lembro o sobrenome dele, que ele vem trazer exatamente isso. Ele expõe essa participação. Ele fala que participação, você entrar num local sagrado, onde tem práticas espirituais, ou mesmo que for no fundo do seu quintal, entrar em contato com o sol, entrar em contato com você mesmo, fazer uma meditação, né? Oferece possibilidade de criar e manter uma rede afetiva. Então, isso funciona como um fator muito forte de prevenção, né? Porque isso evita que a pessoa tenha adoecimento psíquico e acha que está sozinha. E ela passa por várias dificuldades achando que está sozinha. E não está sozinha, de maneira alguma. Então, eu trouxe um verso da Bhagavad Gita para a gente entender. A Bhagavad Gita ela é um livro sagrado. Vou mostrar. Bhagavad Gita como ela é. A Bhagavad Gita, ela é uma das principais escrituras védicas para a gente estudar. Ela é psicologia pura. Eu, em 2021, se eu não me engano, eu fiz um curso que se chama Bhakti Shastri, que a gente vai estudar os principais livros sagrados e entendendo do pressuposto psicológico, social, filosófico, religioso e práticas diárias todos os dias. Sadhana é uma palavra muito importante pra gente e é exatamente isso que eu queria trazer hoje também. É a importância da gente ter uma prática espiritual muito centralizada nesse eu superior interno. Eu chamo ele de Paramatma, né, que é o Deus dentro da gente. Eu não sei como você chama, mas é importante você se conectar com ele, entender que ele está lá a todo momento para conversar com você. E então, Paramatma é exatamente essa potência que tem dentro de você, de Deus, né? Eu vou chamar assim de Deus, tem alguns que vão chamar de outra coisa, mas eu prefiro chamar de Paramatma. Então eu trouxe um verso super interessante, tá? Que vem trazer essa questão da mente, tá? A questão da mente, ou como nossa inimiga ou como nossa amiga, tá? Entendendo desse pressuposto que as práticas espirituais é um dos fatores principais de proteção ao suicídio, tá? Isso segundo a OMS. Então vamos lá, Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 5. Com a ajuda de sua mente, a pessoa deve libertar-se e não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. Então, o que a gente consegue entender que yoga significa conexão. Quando a gente está integrado dentro da gente mesmo, nada vai abalar. O que significa integrado e abalar? Acho que é importante a gente trazer esses conceitos, porque para cada um chega de uma maneira.
Quando a gente entende que yoga é conexão suprema e a gente entende que essa conexão suprema começa de dentro, a gente não vai projetar todo o sofrimento no outro. Aí assim a gente já evita uma violência. Então, quando a gente está integrado, essa integração é entendendo o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual, e assim a gente consegue entrar em comunhão. O ser espiritual não é somente aquele que está em contato só com good vibes, igual eu comentei, com as energias, com os... eu vou falar mansinho para ver se eu pareço um pouco mais espiritual. Ou eu vou falar, eu vou dar aqui um dinheiro para essa pessoa, olha como eu sou uma pessoa caridosa. Se isso não parte de uma perspectiva integrada do seu ser, claro, vai ser ótimo você não gritar ou você fazer uma caridade, mas é muito melhor que isso seja verdadeiro para você, entendendo e participando disso como algo seu, completamente seu. Então, a gente vem trazer um fator assim de entender a prática. Voltei. Entendendo a prática da espiritualidade como um dos pilares principais da vida da pessoa. Então, fortalecer os laços sociais atrelados à própria prática espiritual. O que é isso? É trazer o prazer da pessoa. O prazer a gente vem trazer, por exemplo, as questões fisiológicas da pessoa. A gente tem vários neurotransmissores dentro do nosso corpo. A gente tem a dopamina. Quando a gente vai lá, faz um exercício, a gente tem um pouco de adrenalina, a gente também tem a noradrenalina, a gente tem diversas facetas que a gente vem trazer do aspecto químico, fisiológico dentro do nosso corpo. Quando a gente faz isso com uma pessoa, quando a gente faz uma meditação com um amigo, é muito mais potente. Isso é muito mais potente, porque você está se sentindo pertencente a um conjunto, a um grupo social. Isso é muito importante. Trazer alguém para fazer com você, isso é muito legal. Ou uma dança, a dança pode ser extremamente espiritual. Então, dançar, se conectar com o ser divino que está dentro de você, a Deus, ou como você quiser chamar, eu chamo de Radharani. Então, entrar em contato com isso dentro de você. E assim você vai conseguir perdoar as pessoas, você vai ver tendo mais empatia consigo mesmo, ou entrando em contato com esse lar, essa faceta espiritual, para assim entrar em contato com o outro. Então, eu ia trazer também uma questão que pode parecer um pouco polêmica, e é um pouco sim, que é quando a espiritualidade, entre aspas, pode ser maléfica para o ser humano. A espiritualidade não faz mal para ninguém. A perspectiva que a gente tem diante da espiritualidade é que faz mal. Então, quando a espiritualidade ela vem num local de julgativa, culpabilizando o ser de todas as coisas que acontecem nele, ou quando afasta essa pessoa de um médico, ou essa pessoa não pode usar remédio, ela tá com depressão e não pode usar um remédio, ou você não precisa de nada, você só cante esse... Não é sobre isso. É entender a faceta, o que ela tá precisando agora. Então existe uma grande analogia extremamente valiosa que você pode aí gravar na sua cabecinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Foi de um curso que eu fiz há uns 4 anos atrás, que se chama Árvore da Vida. A analogia da árvore, ela é muito importante. Entenda você como uma árvore. Você tem as suas raízes profundas ou elas podem estar um pouco secas. As raízes, estando muito profundas, ela mostra de onde está vindo esse conhecimento. São os nossos estudos, a ancestralidade na nossa família que nos ensinou, nos deu educação. Todo esse berço de conhecimento, essa seiva bruta que nos deu para subir. Então é exatamente ali que habita todo o saber. Então a gente pode beber da ciência védica, a gente pode beber ali da ancestralidade, até mesmo da prática. E depois a gente vem com o nosso tronco,
que é a nossa saúde física. O tronco, ela vem entrar em contato, inclusive, com o nosso tronco mesmo. Então, desde o chakra básico, que é aqui bem perto dos genitais, até mesmo o coração. Isso vai entrar em contato com o seu tronco, é o que te mantém. Então, comer bem, beber água, fazer exercício físico, tomar um sol. Esse é o seu tronco. Então, aqui a gente consegue se cuidar para depois a gente dar frutos. Então, na nossa copa, a gente serve as pessoas, a gente transborda para as pessoas, a gente compartilha conhecimento, a gente faz reflexões. Só que para fazer isso, a gente precisa estar com um tronco muito saudável e a gente precisa estar com as raízes bem ancoradas, para assim a gente conseguir dar para o outro. Porque senão a gente acaba se tornando pessoas que diz mais sim para o outro e diz só não pra gente, entendendo o que é o sim, o que é o não, né? Porque autocontrole também é muito bom, mas quando tem um certo limite também. Então, entendendo que toda essa analogia, ela serve de referencial. Qual é a parte que está mais enfraquecida dentro de mim? Eu acho que eu estou estudando pouco, então eu vou estudar aquela matéria, acho que ela vai ser importante para mim agora. Ou eu vou ler um livro, que aquilo ali vai me dar um pouco mais de inteligência emocional. Ou não, é o meu tronco. Eu tô precisando comer mais frutas. Ou eu estou precisando de vitamina C. Ou eu estou precisando de magnésio. Onde eu posso encontrar todas essas fontes de vitaminas nos alimentos? O que eu posso fazer? Eu acho que é a copa. Eu não tô dando pra ninguém, eu só tô pensando em mim, não faço um trabalho voluntário, eu preciso fazer alguma coisa também para além de mim, para além da minha própria família, para além do meu nicho, que pode estar um pouco pequeno, né? Então, a gente entende isso, né? Que quando eu falo que a espiritualidade ela pode ser maléfica, é nesse ponto de vista, entendendo que todos nós, uma hora ou outra, a gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar ir no médico, a gente vai precisar entrar em contato com outros saberes, entendendo que a gente não consegue saber de tudo. Aí que vem essa humildade, entendendo, eu não sei de tudo, agora eu preciso de um psicólogo. Eu não sei de tudo, agora eu preciso de um cardiologista para me ajudar. Não vou evitar de ir no médico, não vou evitar, né? Entendendo que é aí que a espiritualidade entra sendo negativa. Outro ponto de vista também, entendendo que a espiritualidade pode ser negativa, é quando a culpa é tudo da pessoa. Então é uma visão sem integridade filosófica. Você apontar um dedo e falar, é seu karma, é seu karma. Não, a gente tem que ter autorresponsabilidade sim por tudo que a gente passa, mas a gente, quando precisa elaborar isso em comunhão, conversar com as pessoas, a gente precisa ter compaixão e integridade, né? Porque karma é algo que a gente não pode avaliar por olhos materiais. Às vezes, uma pessoa rica, ela pode ter um karma muito positivo, mas às vezes ela pode ter um karma muito negativo. Isso faz com que ela afaste-se da própria espiritualidade, porque ela está tão imbuída nas próprias questões do dinheiro que ela esquece de ajudar os outros. Então, a gente não tem material cognitivo, espiritual, inteligência o suficiente para analisar o karma das outras pessoas. Ainda mais quando são outras pessoas, né? Nem com o nosso começo a gente pode falar isso é um karma ruim, não. Pode ter sido uma bênção, uma grande bênção, né? Então, claro, a gente entende que a psicologia transpessoal ela vem trazer esse arcabouço de transdisciplinaridade. A gente vem trazer todas as facetas, englobando o ser inteiro, né? A psicologia transpessoal é uma abordagem que ela é completamente integrativa. Então, ela bebe da fonte da psicanálise, da psicologia védica. A gente tem psicólogos dentro da psicologia transpessoal que, inclusive, foram na Índia, trouxeram muito da cultura do yoga, Gestalt, humanista, TCC, tem várias abordagens aí que a gente pode englobar nessa rede aí de profissionais da psicologia, né? Então, claro, isso aí é algo muito profundo que a gente vai sempre elaborar, a gente vai estar sempre entrando em contato.
e entendendo. Espiritualidade é uma prática, não é um discurso. Espiritualidade, ela é um degrau, existem escadas para a gente entrar em contato com isso. E todos esses aspectos da espiritualidade a gente vai abordar aqui. A minha intenção nos encontros é trazer consciência ampliada acerca da espiritualidade e a ciência. A gente vai trazer a Ayurveda, os aspectos científicos da Ayurveda, a gente vai trazer massoterapia, a gente pode também trazer aspectos da leitura védica de mão, a gente vai trazer os aspectos também da filosofia do yoga, né, que é muito voltado às práticas espirituais. Então, quando eu falo que a Bhagavad Gita, ela é exatamente uma psicologia, ela é um estudo psicológico. Então, ela vem trazer os sentidos, a razão, a emoção, ela vem também trazer a intuição. E essa intuição, ela parte de algum lugar dentro de você, e é uma conexão divina. A intuição, ela não é mental. Essa é a grande diferença entre neurose e uma intuição. É que ela parte, você é instrumento divino dessa intuição. Tá bom? Então, eu espero ter sido sucinta para trazer essa abordagem de espiritualidade como fator protetor das psicopatologias. Então, gratidão a todos. Toda terça, às 7 horas, eu vou estar aqui, abrindo essa conversa gostosa. Eu espero vocês, é completamente democrático. Vou convidar pessoas extremamente especiais no ramo, professores de Ayurveda, eu vou também trazer professores de Yoga, tanto Yoga Asana como de filosofia, profissionais, psicólogos, todos esses colegas profissionais eu vou trazer aqui para a gente discutir essa importância. Esse diálogo que a gente está tendo aqui, ele é muito mais aprofundado do que conteúdos rasos. Então essa é a minha intenção, ampliar esse nível de consciência também para as pessoas, para a gente se conectar um com o outro, com esse lado de humanidade, com esse lado de profissionalidade e entender as facetas e a importância disso, tá bom? Caso alguém tenha algum comentário, por favor, podem deixar aqui, né? Eu espero ter sido sucinta. A Vládia tá aqui. Ah, legal. Gratidão, Vládia. Muito obrigada. Dronaroa. Gratidão, que aula maravilhosa. Obrigada. Até terça que vem. Gratidão, Oscar, Dani. Tem uma galera muito legal aqui. Muitíssimo obrigada. E é isso. Até mais. Até semana que vem.